Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do Filosofia Christi. E esse vídeo deu muito trabalho, principalmente porque é a segunda vez que eu gravo ele. A primeira o arquivo corrompeu e eu tô tendo que gravar de novo. Então dessa vez eu tô trazendo vídeo sobre se os evangelhos foram alterados ao longo da história. Então, vamos deixar de enrolação e bora logo analisar esse abacaxi. Quando ponderamos se podemos confiar nos evangelhos, precisamos saber se eles foram transmitidos de forma confiável ao longo da história. Primeiramente, em termos de manuscritos em diferentes línguas, os evangelhos, ou talvez os salmos do Antigo Testamento, são de longe os textos bem mais documentados da antiguidade. Em sua maior parte, os manuscritos vêm de fora da Palestina, de países como Egito, Itália, Grécia ou Turquia. Não podemos supor que os escribas desses países foram responsáveis por introduzir nos evangelhos um conhecimento detalhado da cultura palestina daquela época. E, portanto, nossa confiança na fiel transmissão dos textos nem necessariamente precisa depender da abundância de manuscritos que temos. Vale destacar também que grande parte do estudo da literatura clássica grega e latina se baseia em um fundamento que nenhum especialista em manuscritos gregos e latinos questiona, que é que a maioria desses manuscritos, que datam do século IX ao século XVI d.C., preservam os textos tal como eram na Grécia e Roma clássica. E foi exatamente esse fato que permitiu que as escolas ocidentais ensinassem literatura clássica por mais de 500 anos. Os escribas medievais do Oriente Médio à Irlanda até a Espanha tinha como uma de suas principais tarefas copiar textos clássicos e textos bíblicos. Embora, obviamente, houve casos de erros e falsificações intencionais, a maioria esmagadora desses copistas realizaram seu trabalho com honestidade. Assim, nós poderíamos até argumentar que os copistas cristãos medievais superaram em zelo os copistas gregos e romanos da antiguidade. Porque enquanto os gregos e romanos não conseguiram transmitir às gerações futuras a literatura das culturas anteriores, os escribas cristãos preservaram fielmente muitos autores tanto grego quanto latino, sem deixar que suas próprias opiniões interferissem, e o que acabou que foram os cristãos que salvaram a literatura pagã. E para colocar mais uma observação, é que essa competência em copiar textos não é exclusiva da literatura latina e grega. Textos, por exemplo, árabes, chinês, hebraico, sânscrito e sírico, para citar alguns, foram transmitidos por escribas com uma precisão extraordinária por mais de um milênio. E também, quando avaliamos textos da antiguidade, devemos evitar a armadilha de presumir que ele não é confiável até que seja demonstrado que seja confiável. Porque, muito pelo contrário, podemos racionalmente supor que a maioria dos manuscritos posteriores são representações apropriadas dos textos mais antigos. Então, dito isso, agora vamos falar do homem mais inteligente de sua época, né? Que é o Desidério Erasmo, que viveu ali no século XV e XVI. Erasmo, na época dele, era visto como o homem mais culto do mundo. E em 1516 ele publicou a própria edição dele, a própria edição do Novo Testamento em grego, utilizando apenas 2 manuscritos dos evangelhos. E hoje esses manuscritos que Erasmo utilizou são conhecidos como os manuscritos 1 e manuscrito 2. O manuscrito 2 que ele recebeu ali dos dominicanos, monges em Basileia, e que esses 2 manuscritos, mais ou menos, datam do século XII. Enfim, voltando aqui, eu acabei de descobrir que o Bandicam gratuito, ele grava apenas 10 minutos. Então, vou ter que... acabei me atrapalhando aqui e a gravação parou. Enfim, mas voltando para o nosso assunto, eu tinha falado que os manuscritos que Erasmo utilizou, ele data de mais ou menos do século XII. E o que eu ia falar é que os manuscritos que Erasmo utilizou do século XII e os evangelhos escritos no seu tempo original tem um intervalo aí de mais de 1000 anos. É exatamente nisso que aparece esse problema se os evangelhos foram ou não alterados ao longo da história, porque é nesses casos dessa lacuna de tempo que pode surgir a objeção de que o texto poderia ter sido alterado ao longo desse período. E é importante questionar se realmente houve alguma alteração. Desde a época de Erasmo, cerca de 2000 manuscritos gregos dos evangelhos foram descobertos. A maioria desses manuscritos são da Idade Média, mas alguns são significativamente mais antigos do que os que foram utilizados por Erasmo.
dois manuscritos fundamentais, o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, que contém os 4 evangelhos canônicos, são datados, o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, são datados de mais ou menos cerca de 350 anos depois de Cristo. E esses códices ficaram disponíveis para os estudiosos apenas a partir do século XIX. No século XX foram descobertos manuscritos do terceiro século que continham partes dos 4 evangelhos, especialmente do Evangelho de João, e alguns fragmentos dos evangelhos de Mateus e João podem até remontar ao segundo século. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que, desde a época de Erasmo, a diferença temporal entre os manuscritos que nós encontramos e a escrita original dos evangelhos tem diminuído significativamente. Isso, obviamente, impactou em certa medida as traduções modernas dos evangelhos, mas não de forma substancial. As maiores diferenças entre uma cópia dos evangelhos do século XVI, seja em seu idioma original ou em uma tradução, ou em uma versão moderna dos evangelhos, a diferença se encontra nos 12 versículos após Marcos, capítulo 16, versículo 8. E também nos 12 versículos de João, capítulo 7, versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11. Esses versículos estão presentes em edições e traduções desde a invenção da imprensa até o século XIX. Mas uma boa parte dos estudiosos consideram que esses versículos são acréscimos posteriores. Por isso, se você olhar na sua Bíblia aí, eles são sinalizados como duvidosos na maioria das traduções e edições modernas dos evangelhos. E é esse o problema, porque em alguns vídeos do YouTube que eu assisti, que tratavam dessa questão, eles pegam esses versículos como se eles questionassem a confiabilidade dos evangelhos, mas eu vou argumentar que é o contrário. E é pelo seguinte, Erasmo, já no século XV e XVI, mesmo utilizando apenas 2 manuscritos para sua primeira edição grega dos evangelhos, ele já estava ciente dessa incerteza a respeito desses versículos. Por exemplo, o manuscrito número 1 de Erasmo apontava dúvidas sobre o final de Marcos e não incluía o trecho de João. Então, isso quer dizer que se você chegasse em Erasmo e falasse a respeito desses manuscritos, ele não ia ficar surpreso, principalmente com as descobertas dos últimos 5 séculos que questionam esses versículos. Na verdade, essas dúvidas são do conhecimento de qualquer estudioso que tenha feito uma investigação ao longo dos últimos 1600 anos. Esses trechos, na verdade, uma vez considerados duvidosos, fortalecem os argumentos em favor da confiabilidade do restante dos evangelhos. Eles mostram que os manuscritos dos evangelhos apresentam algumas variações, o que sugere que não houve uma tentativa bem-sucedida por parte de governantes ou escribas de uniformizá-los ou de esconder divergências. Todos esses manuscritos foram produzidos em diversos países sob diversas autoridades. Desde o segundo século, há registros de pessoas citando os evangelhos. No terceiro século, eles foram traduzidos para outros idiomas. No quinto século, eles foram traduzidos para o armênio e o gótico, por exemplo. E no fim do primeiro milênio, eles foram traduzidos para línguas como anglo-saxão, árabe, georgiano, eslavo eclesiástico antigo e muitos outros idiomas. Então, à luz dessa abundância de evidências, a possibilidade de qualquer mudança importante ter ocorrido sem deixar algum registro em manuscritos em algum lugar é extremamente pequena. Então agora nós podemos considerar algumas diferenças entre a edição de Erasmo e a maioria das Bíblias modernas. A edição do Novo Testamento de Erasmo serviu de base para outras edições. E a edição de Erasmo serviu de base principalmente para a famosa edição do tipógrafo parisiense Robert Estienne. Acho que fala assim o nome dele, eu não tô ligado muito não. Essa edição do Robert Estienne é ela quem faz a enumeração dos versículos que até hoje nós usamos. Essa enumeração dos versículos facilita a identificação dos versículos presentes na edição de Estienne, mas ausentes nas edições modernas. No total, existem 11 casos em que Estienne numerou um versículo que não aparece em muitas bíblias modernas. Por exemplo, na edição English Standard Version, o versículo após Mateus capítulo 18, versículo 10, depois desse versículo vem imediatamente o versículo 12.
Para deixar bem mais claro, eu tirei umas fotos das minhas bíblias em português, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia King James, e você pode ver que na Bíblia de Jerusalém também não está presente o versículo 11. E eles deixam, como nota de rodapé, que houve uma adição. Embora a Bíblia de Jerusalém deixe como nota de rodapé o que estava escrito, a Bíblia King James, que é uma versão mais antiga da Bíblia, esse versículo está presente. Por exemplo, ali está escrito: portanto, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Esse trecho está em muitos manuscritos, mas ausentes nos dois mais antigos e em algumas traduções do copta, latim e siríaco. Apesar dessas diferenças, isso não teria sido interessante para Erasmo, que já havia comentado sobre a incerteza em torno de 3 desses versículos em suas notas acadêmicas. Então, combinando os 11 versículos enumerados por Robert Estienne com os 2 trechos de 12 versículos cada, os versículos de Marcos e os versículos de João, então nós podemos ver que é um total de 35 versículos presentes na edição de Erasmo, de 1516, que foram questionados ao longo do tempo. Então, mesmo com a quantidade muito mais limitada de evidências, Erasmo já estava ciente da incerteza em torno dos 2 trechos de 12 versículos e de 3 dos outros 11, o que significa que ele conhecia pelo menos 27 dos 35 versículos questionados, ou seja, aproximadamente 77% dos versículos. Estudiosos hoje em dia têm à sua disposição quase 1000 vezes mais manuscritos do que Erasmo tinha em sua época. Então, o intervalo de tempo entre os manuscritos mais antigos descobertos e os escritos originais diminuiu em quase 1000 anos. Só que, mesmo com esse avanço, a situação não mudou muita coisa. Erasmo, com a fração do conhecimento que nós temos agora e apenas 2 manuscritos, estava a par das questões textuais mais significativas a respeito dos evangelhos. Isso sugere que, independente de novas descobertas a respeito dos evangelhos futuramente, ou até mesmo de descoberta de manuscritos mais antigos, e aliás, isso ajudaria até em diminuir ainda mais o intervalo de tempo entre a cópia e os primeiros escritos dos evangelhos, não existe razão para se temer que a incerteza a respeito dos evangelhos se aumente. Se as descobertas futuras forem semelhantes à dos últimos 500 anos, não há motivo para supor que as edições futuras dos evangelhos mudem muito o seu texto final. Tudo isso justifica a confiança acadêmica dos manuscritos. Erasmo combinou uma mente aguçada e uma confiança racional dos manuscritos que lhe eram disponíveis e foi capaz de produzir uma edição dos evangelhos que representou essencialmente os evangelhos como eram mais de 1000 anos antes da época dele. A ordem dos relatos e das passagens dos evangelhos é a mesma. Nenhum relato passou por uma mudança significativa de sentido. Com exceção dos 2 trechos conhecidos de 12 versículos cada, é provável que as diferenças sejam percebidas apenas pelo leitor mais atento que compare versículos linha por linha. É claro que a existência desses 35 versículos em edições e traduções mais antigas não lança dúvida sobre o restante do texto dos evangelhos nas traduções modernas que omitem esses textos ou os marcam como incertos. Se os acadêmicos contemporâneos que pensam que esses versículos devem ser omitidos e no fim de tudo eles estiverem errados, isso significa apenas que as edições modernas dos evangelhos pecaria pela falta, mas não pecaria pelo excesso. Em outras palavras, não existe razão para desconfiar dos textos dos evangelhos que estão presentes nas nossas bíblias atuais e que não estão marcados como os duvidosos. No entanto, para a gente colocar aqui uma objeção, existem algumas passagens mais curtas nas quais alguns manuscritos importantes omitem palavras só que aparecem nas nossas Bíblias modernas. Diante disso, alguns estudiosos sugerem sim que houve sim um excesso de palavras nas nossas traduções modernas. Os casos em questão que eu estou pensando é o seguinte: Mateus capítulo 16, versículo 2b até o versículo 3. Lucas capítulo 22, versículo 43 a 44. E Lucas capítulo 23, versículo 34. Essas passagens é mais ou menos equivalente a 4 versículos do texto ou perto de 0,1% dos versículos do Novo Testamento. Nesse caso, esses textos estão presentes em alguns manuscritos e não em outros.
Existe sim uma cisão acadêmica a respeito desse assunto. Então, de 2007 a 2017, o Centro de Pesquisa Bíblica Tyndale House produziu uma edição do Novo Testamento em grego. O editor desse Centro de Pesquisa Bíblica é o Dirk John Kind, um famoso acadêmico aí, especialista em erros cometidos por escribas. E eles concluíram que todos esses versículos que eu acabei de falar fazem parte do texto mais antigo dos evangelhos. Porém, mesmo se eles estiverem errados, isso não lança dúvida sobre os restantes dos textos dos evangelhos. Apenas reforça o fato de que existem muitos e variados manuscritos e que nenhuma autoridade conseguiu impor uniformidade ao texto. Portanto, nos textos em que todos os manuscritos concordam, não há motivo lógico para desconfiar da confiabilidade da transmissão. Então, para falar um pouco mais dessa versão em grego da Tyndale House, então é interessante a gente pontuar algumas responsabilidades que eles assumiram para fazer essa edição. Uma delas foi garantir a grafia correta das palavras gregas. E correto aqui não é no sentido de estar de acordo com as regras que se aprende em gramática e dicionário grego, mas sim em grafar uma palavra da forma que parecia correta para os escribas daquela época, mesmo quando a palavra difere daquilo que normalmente a gente aprende a respeito da língua grega. Então, para eles tomarem cuidado para não imprimir na Bíblia uma esquisitice de um escriba grego, eles estabeleceram uma regra de que uma grafia impressa precisava ser atestada por pelo menos 2 manuscritos e que não poderia ser demonstravelmente um erro corriqueiro típico daqueles escribas, daqueles manuscritos, na verdade. Então eles editaram o Novo Testamento com base nos manuscritos que hoje estão disponíveis para a gente, e eles se apoiaram no método de detecção de erros de escribas desenvolvido pelo John Kind. Depois de ter finalizado a edição, eles pediram para o Drenton Banner, um estudioso especialista em software, para que ele fizesse comparações quantitativas entre a edição em grego da Tyndale House e as demais edições feitas por aí. E ele descobriu que a edição mais parecida com a da Tyndale House era a edição Nestor Island, produzida pela Sociedade Bíblica Alemã em 1979. Esse é um dos principais textos gregos utilizados por tradutores da Bíblia no mundo inteiro. O que isso quer dizer é que diferentes estudiosos, com ênfases acadêmicas diferentes, eles examinaram o mesmo corpo de manuscritos e chegaram a conclusões surpreendentemente semelhantes. Os primeiros 14 versículos dos Evangelhos de João explicam muito bem esse fenômeno. Por exemplo, 5 edições completamente diferentes têm exatamente as mesmas palavras e até as mesmas letras. São as seguintes edições. Primeiramente, a edição de Erasmo, em 1516, feita com base nos manuscritos do século XII. As edições de 1979, 1993 e 2012 da Sociedade Bíblica Alemã, que é usada por uma boa parte dos estudiosos. Tem também a edição de 2005 de Maurice Robson. Essa edição tem uma preferência, né, pelo tipo de texto refletido nos manuscritos do Império Bizantino. Tem também a edição de 2010, feita por Michael Holmes, que foi patrocinada pela Sociedade de Literatura Bíblica, que é basicamente a maior sociedade erudita do mundo dedicada ao estudo acadêmico da Bíblia, e é uma sociedade que faz parte do Conselho Americano de Sociedades Acadêmicas. E por último, você tem também a edição de 2017 da Tyndale House. Vale também notar que a edição da Sociedade Bíblica Alemã e da Tyndale House seguem diferentes filosofias editoriais na sua maneira de consultar a vasta quantidade de manuscritos, principalmente do material do Evangelho de João, anterior a qualquer coisa disponível a Erasmo. E isso inclui 2 papiros antigos, que são basicamente o papiro de 66 e o papiro 75, que são normalmente datados do início do 3º século. No entanto, quando foi examinado as 188 palavras ou 812 letras que compõem os 14 versículos iniciais do Evangelho de João, não foi encontrado nenhuma diferença nessas edições. Ou seja, Erasmo, com base nos manuscritos que ele tinha, fez um trabalho tão bom quanto os estudiosos do século XXI, que desfrutam de um conhecimento acumulado por mais de 500 anos.
Isso nos mostra que é absolutamente racional confiar que os textos dos evangelhos foi transmitido com integridade ao longo do tempo. Então vamos dar um passo um pouco atrás e nos perguntar se o texto poderia ter sido alterado logo no início de sua transmissão. Então, já que eu falei aí um bocado de coisa, então alguém pode sim concordar que os textos dos evangelhos foram transmitidos com integridade significativa desde o século primitivo. Mas ela ainda pode questionar uma segunda coisa. Ela poderia dizer, por exemplo, se os textos poderiam ter sido alterados antes das nossas primeiras cópias. E essa questão pode ser abordada em diferentes níveis. Então, a primeira coisa que nosso objetivo nesse vídeo não é provar que os evangelhos são verdadeiros, mas que eles são dignos de confiança. Então, a primeira coisa que nós devemos notar é que quando o assunto é história, não podemos dar provas do tipo que são na matemática. Provar que uma coisa não mudou, em segundo lugar, provar que uma coisa não mudou seria provar uma negativa. E provar negativas é quase sempre impossível. E em terceiro lugar, como nós já vimos nesse vídeo, é possível demonstrar que não há boas razões para se pensar que o texto tenha mudado. E em quarto lugar, com base nos fatos apresentados até aqui, vemos que há boas razões para se pensar que não houve mudanças. Porque se as descobertas do passado servem como indícios para as eventuais descobertas futuras, e se aquilo que nós sabemos atualmente sobre os escribas e manuscritos serve para o guia sobre o que descobriremos no futuro, então não existem motivos para esperar e encontrar evidências de mudanças significativas. Então, aqueles que pressupõem a ocorrência de uma mudança considerável de conteúdo antes dos nossos primeiros manuscritos estão propondo uma descontinuidade muito radical. Uma descontinuidade entre todos os séculos que conhecemos e a época imediatamente anterior às nossas primeiras cópias. E fazer essa suposição é basicamente tentar preencher lacunas de evidências usando a própria imaginação, em vez de utilizar o que nós já sabemos. Por exemplo, alguns poderiam propor a ideia que no início os evangelhos não eram considerados sagrados e, portanto, poderiam ter sido alterados com facilidade. E eles também poderiam dizer que a pressão para que não houvesse alteração no texto teria surgido apenas a partir do momento em que os textos passaram a ser considerados sagrados. É muito comum que na erudição histórica mais cética, que eles afirmem que algumas coisas não é verdadeira até imediatamente antes do testemunho mais antigos que possuímos sobre aquela coisa. Mas vamos pensar, por exemplo, se Erasmo em sua época pensasse dessa forma. Eles poderiam ter pressuposto, por exemplo, que muita coisa havia mudado um pouco antes de seus primeiros manuscritos, quando na verdade as descobertas futuras mostraram que esse não era o caso. Então, aqueles que afirmam que houve uma mudança radical no curto período de tempo entre a escrita dos evangelhos e nossos primeiros manuscritos estão fazendo afirmações sem evidências sobre eventos em um intervalo de tempo que está diminuindo cada vez mais. Suponhamos que estamos falando de décadas logo após a conclusão dos evangelhos. Por exemplo, sei lá, 10, 20, 30 ou 40 anos depois. É difícil imaginar que alguém tenha feito alterações nos 4 evangelhos canônicos naquele período, porque o cristianismo estava se espalhando muito rápido. Quanto mais os evangelhos se espalhavam, mais difícil teria sido a logística para alguém viajar e modificar cópias do texto espalhada por vários lugares. Por exemplo, já no fim do segundo século, por exemplo, os 4 evangelhos estavam circulando como uma coleção por uma vasta área geográfica. Então, deve ter havido um período de transição durante o qual eles circulavam tanto de maneira individual, um só evangelho sem os outros, como também uma coleção de 4 evangelhos. Portanto, qualquer pessoa que quisesse alterar os evangelhos deveria fazer isso tanto nas coleções quanto nas cópias individuais. E teria de fazer isso em uma ampla variedade de locais. Então nós podemos ver, obviamente, que essa sugestão de uma mudança proposital e generalizada já começa assim se tornar fantasiosa. Então, para a gente voltar ao assunto da confiabilidade dos evangelhos, é uma postura racional nós considerarmos em alto grau que as nossas edições modernas são de fato confiáveis.
Nossas próprias edições indicam quando existe alguma incerteza. Qualquer alteração no texto, desde sua composição mais antigas, devem ser limitada a três coisas, não 4, 3, que é o seguinte: a primeira delas é mudanças em um evangelho individual, ou mudanças pequenas o suficiente para serem adotadas como autênticas por copistas que não queriam passar adiante qualquer texto que eles sabiam ter sido alterado, ou 3, alterações para as quais há evidências permanentes em nossos manuscritos. Então, uma última observação para a gente encerrar o vídeo é que muitas cópias eram feitas por copistas profissionais que eram treinados e pagos simplesmente para produzir com fidelidade o que tinham à sua frente. A ideia de que os escribas agiam como se fossem autores ou fontes constantes de mudanças ideológicas nos textos vai de encontro a tudo o que sabemos sobre os escribas do mundo antigo. Enfim, esse foi o vídeo. Deu um pouco de trabalho fazer esse vídeo, foi bem cansativo, mas espero que ele tenha sido bem útil para vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe um like, deixe seu comentário. Referências bibliográficas estarão na descrição do vídeo. Então, é isso. Até mais. Tchau, tchau.